Paz do Senhor a todos. Meus irmãos, a Bíblia diz em Mateus capítulo 20, verso 17 ao 19, e subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Um assunto que tem gerado alguns debates no meio teológico é se Jesus ressuscitou ao terceiro dia ou Jesus ressuscitou 3 dias depois. E há uma diferença muito grande de entendimento nessa questão. E a Bíblia é muito clara. A Bíblia, ela não nos confunde. Qualquer dúvida que a gente possa ter sobre a palavra de Deus, a palavra de Deus mesmo vai responder para nós. E a palavra de Deus é o ponto mais certo de consulta para qualquer um de nós. E a gente estudando a fundo a morte e a ressurreição de Cristo, a gente vai se deparar muitas das vezes com algumas dúvidas que podem surgir. E como Cristo pode ter ressuscitado ao terceiro dia, ou 3 dias depois, se ele morreu numa sexta-feira, Jesus foi preso numa quinta-feira de madrugada, foi condenado, foi preso e morreu numa sexta-feira às 3 horas da tarde. E ressuscitou num domingo de manhã. Então, somando, você vai ver que vai dar 2 dias. E essa é uma questão bem interessante, esse assunto é um assunto bem interessante. E se nós analisarmos juntos os fatos, para nós encontrarmos a resposta que às vezes eu e você desejamos, é só fazer uma pequena cronologia da morte e ressurreição de Cristo, nós já vamos entender. Primeiro ponto, que Jesus foi preso e levado perante Pilatos antes da comemoração da Páscoa, que era no sábado, a Páscoa judaica. E antes do meio-dia de sexta-feira foi o horário em que Jesus foi condenado e iniciou a sua caminhada até o Calvário. Pastor, está onde? Está em João, capítulo 19 e o verso 14. E em Lucas 23, 44 a 46, em Marcos, capítulo 15, 33 e 34, nós vamos ver ali registrado que a morte de Jesus se deu por volta da hora 9ª, ou seja, por volta das 3 horas da tarde. E nós vamos ver também que os judeus que acompanhavam a crucificação não queriam que os corpos de Jesus e dos ladrões crucificados ao lado dele ficassem ali na cruz muito tempo, para não atrapalhar a festa que viria no dia seguinte, a ser realizada no sábado. E aí eles vão solicitar às autoridades que fossem tirados dali aqueles corpos. João capítulo 19 e verso 31. Em segundo ponto, em João 20, verso 1, nós vamos ver Maria Madalena indo até o sepulcro no primeiro dia da semana, domingo, e Jesus já não estava mais lá, havia ressuscitado. Sendo assim, vai ficar bem claro na Bíblia que Jesus morreu por volta das 3 da tarde de sexta-feira e ressuscitou algum horário na manhã de domingo. E quando se fala na manhã de domingo, os judeus tinham por hábito o dia começar quando clareava, ou 6 horas da manhã, iniciava o dia, 6 horas da tarde terminava, mas não vem ao caso isso. Sendo assim, nós podemos observar que Jesus, antes da sua morte, ele já havia revelado aos seus discípulos que ressuscitaria no terceiro dia, não 3 dias depois. E a Bíblia vai dizer isso, Mateus capítulo 16, verso 21, a Bíblia vai falar
desde esse tempo, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Mateus capítulo 16 e verso 21. Em todos os 4 evangelhos, nos sinóticos e também no evangelho de João, nós vamos ver registrado a fala que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia. A Mateus capítulo 20, verso 19, Marcos 10, verso 34, João 2 e 19, você lendo você vai encontrar. Em quarto lugar, a explicação para essa aparente contradição que no meio evangélico, no meio cristão, às vezes tem pessoas que, por não pesquisar a fundo a palavra de Deus, criam situações de debate entre assuntos que são simples demais. A gente vai ver vários assuntos bem simplificados que vão gerar debate. Por exemplo, um evangelista vai falar que eram 2 cegos em Jericó. Outro evangelista vai falar que era somente um cego. A geografia bíblica e a história bíblica, o estudo da história, nós vamos entender que no tempo de Jesus existia uma Jericó moderna e existiam as ruínas da antiga Jericó que foi destruída e não se pôde mais construir nada naquele lugar decretado por Deus. E a gente vai entender que quando Jesus saía de uma Jericó, estava entrando em outra. E a Bíblia vai dizer, num ponto que ele estava saindo de Jericó e no outro ponto que ele estava entrando. E nada disso aí vai criar contradição. É somente entender a questão da geografia bíblica e também da história bíblica. E essa passagem que narra a morte de Jesus e a sua ressurreição é uma outra passagem que às vezes gera muito debate. E então os evangelhos vão deixar bem claro que Jesus, ele vai ressuscitar ao terceiro dia e não 3 dias depois da sua morte. O que implicaria que ele iria pelo menos, se fosse 3 dias depois, iria pelo menos ficar 72 horas na sepultura, e não ficou. A gente vai ver que ficou o dia de sábado e na madrugada de domingo, mas você vai ver que ele vai morrer na sexta, vai passar todo o sábado e ele vai ressuscitar na manhã de domingo, então completando o terceiro dia. Por exemplo, a gente vai ver esses fatos. Era comum aos judeus considerar parte de um dia como um dia completo. A gente vai ver, por exemplo, o exemplo mais claro é o livro de Esther. Capítulo 4, verso 3, nós vamos ver registrado que foi levantado um jejum por 3 dias e 3 noites, e ao fim da qual Esther se apresentaria perante o rei para suplicar pelos judeus. Porém, se a gente entender a passagem, a gente vai ver que eles começaram o jejum com um dia já em andamento, e que Esther foi à presença do rei ao terceiro dia. Ou seja, passou aquele dia, veio outro dia, e passando o terceiro dia, ela foi, logo esse período de jejum, lá no livro de Esther, também não foi de 72 horas completa. Ela passou, aconteceu a passagem de 3 dias. O dia que ela começou o jejum, o outro dia, e no terceiro dia, então, ela vai se apresentar perante o rei. E da mesma forma, a palavra de Jesus, de que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia, seguiram esse mesmo esquema de interpretação. E em quinto e último lugar, para nós entendermos bem, ficou dessa forma. Jesus morreu na sexta, no primeiro dia, passou o sábado, o segundo dia, chegou o domingo, ele ressuscitou. E por isso, então, dos escritos dizerem que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e não 3 dias depois da sua morte. E dessa forma, nós não vamos encontrar contradição na palavra de Deus com referência a este fato. Que você possa ser abençoado por Deus,
passa no canal, eu vou deixar esse vídeo no YouTube, o link lá no Facebook, e o vídeo vai estar postado no YouTube. Vai lá, visite o canal, compartilhe e envie para alguém e aprenda um pouquinho mais da palavra do Senhor, para que você tenha mais entendimento. Pastor, eu já entendi, já compreendi. A palavra de Deus, ela vai dizer que a palavra dele se renova a cada manhã. Deus sempre vai ter algo novo para todos nós. Que Deus te abençoe. Uma boa segunda-feira na graça e paz do nosso Senhor.